Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Como você sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é trazer para você, levar a você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, recheada de informações nem sempre verdadeiras, infelizmente. E o nosso propósito é justamente o contrário, trazer para você informação boa, informação de muita qualidade. Para que a gente continue a levar a você esse tipo de trabalho, se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar trazendo esse trabalho bonito a você. E como que a gente segue nosso propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente debate aqui. Hoje a gente tem a honra de receber a doutora Andréia Toscanini, médica especialista em sono, pesquisadora no IPQ da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutora Andréia, vai ser uma honra. Muito obrigado. Vamos dividir informação. Obrigada, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, não, mas pela primeira vez, conversando com você sobre sono, mais uma vez. Sim, seja bem-vindo novamente, doutora. Distúrbios do sono, hoje é o assunto de hoje com a doutora Andréia. Quais são os distúrbios do sono? Bom, a gente tem seis grandes grupos de distúrbios do sono. A gente chama transtornos do sono. E esses grupos, os principais transtornos do sono na população brasileira são privação de sono, que faz parte dos transtornos de hipersônia de origem central, embora não seja de origem central. Quando fala de origem central, o que seria? Seria sistema nervoso central, ou seja, é uma origem neurológica. E a privação de sono, a gente sabe que ela é eminentemente comportamental. Porém, na classificação internacional dos distúrbios do sono, que é o manual que nós usamos para fazer o diagnóstico dos transtornos do sono, ele foi incluído no capítulo de hipersônia de origem central. Quem sabe agora na próxima edição eles façam uma adequação melhor, mas enfim, a privação de sono está dentro desse capítulo. E quando a gente fala em privação de sono, a gente está querendo dizer o que exatamente? Quem não consegue dormir? A gente está querendo dizer quem tem tempo total de sono abaixo de 7 horas nas 24 horas. Quem tem tempo... A maioria da população. A maioria da população. Mas tem por não conseguir dormir ou tem por necessidade? Aí que tá. Isso aí. Seja porque não consegue, seja por necessidade, privação imposta, ou seja, nós nos impomos uma rotina de dormir menos, ou porque eu tenho uma insônia. Se eu tenho um encurtamento do tempo total de sono, eu estou privada de sono e todas as consequências da privação de sono. A gente vai conversar, se der, não sei, sobre esse diagnóstico diferencial de insônia e privação de sono. Mas a privação de sono, ela é uma pandemia. Ela acomete cerca de 45% da população mundial. No Brasil, de longe, ela é o principal transtorno do sono e muitas vezes ele não é visto como uma doença, como um transtorno e, consequentemente, ele não é tratado adequadamente. Então, a gente pode dizer que toda e qualquer pessoa que dorme menos de 7 horas sofre de privação de sono. Sim. Não existem pessoas que possam dormir 6 horas e não estarem doentes? Por exemplo, eu que tenho um costume já desde muitos anos dormir menos. Existe uma linha muito tênue, né? A Organização Mundial da Saúde, eles criaram um range de 7 a 9 horas para adultos de 18 a 59 anos, é o tempo ideal de sono. Quando se dorme menos que 7 horas, a gente precisa avaliar alguns critérios, né? Primeiro, sintomas no dia seguinte, sintomas diurnos, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sintoma em curto prazo, diretamente associado ao sono, mais comum é a sonolência, né? A gente tem sono no dia seguinte, ou a gente boceja, ou a gente fica cansado, ou a gente precisa fazer cochilo. Então, se você dormiu bem, quem dorme bem, no dia seguinte não pode bocejar, nem sentir sonolência, nem cansaço excessivo, uma espécie de vontade de querer dormir. Não, então, claro você sentiu, tá errado. Isso, é claro que assim, vai chegando o final do dia, o final da tarde, o nosso organismo, ele precisa repousar. Então, uma série de alterações fisiológicas vão acontecendo para que eu consiga dormir. Né? Mas existe 10 um da mecanismo... manhã, 11 da manhã não é para sentir pensar. isso.
E aí, o que acontece? Esses são os fatores, os sintomas que a gente diretamente relaciona com sono. Mas tem outros que a gente não relaciona diretamente com sono, mas que também estão relacionados ao sono. Como, por exemplo, a hipertensão, a dislipidemia. Dislipidemia, o colesterol aumentado, né? A resistência à insulina. Isso também é consequência da privação de sono. E muitas vezes a gente não enxerga isso como sendo consequência de privação de sono. Nem eu, paciente, e muitas vezes não médico, porque, como a gente estava conversando até agora há pouco, não se ensina a medicina do sono na faculdade. Por quê? Porque até poucos anos a população não dormia tão mal. Então não era necessário o médico aprender a tratar o sono. Não se dava o valor merecido para o sono. As pessoas dormiam bem. Depois que inventaram a luz elétrica, depois da Revolução Industrial, depois da internet, televisão. Tudo isso foi piorando o nosso sono, justamente porque a gente foi encurtando o tempo total de sono. Né? Com a Revolução Industrial veio aquele conceito da produtividade, de que você não pode dormir para não perder tempo. Então, isso foi encurtando, né? Essencialmente, durante milhares de anos, o ser humano fez cochilo à tarde. E, de repente, há 100 anos, ninguém cochila mais e é um absurdo cochilar. Então, tem coisas que o nosso organismo não se adaptou pela velocidade que elas foram acontecendo. Quer dizer, então, que você, como disse, na Idade da Pedra, fazia-se um cochilo à tarde. 200 anos atrás. Sim, há pouco tempo. Né? Fazia-se um cochilo à tarde e dormia à noite também. Acabou o sol, dormia a noite inteira até... cerca de 10, 12 horas dormindo, mais o cochilo. Eu acho... Se eu dormir à tarde e dormir 12 horas, acho que eu não durmo nunca mais na vida. Pois é. Não, semana passada eu tava conversando com uma colega, né? Porque até pouquíssimo tempo eles estavam fazendo um documentário histórico, né? Do Washington Post, de coisas americanas, que eles têm tudo registrado, né? De serial killers, assassinatos, sei lá. E aí teve um relato de uma criança contando, né? Porque a mãe dela tinha desaparecido. Ela falou, não, mas a minha mãe falou pra mim, filha, durma seu primeiro sono, que a hora que você acordar do primeiro sono, a gente faz juntas os afazeres da casa antes do nosso segundo sono. Quer dizer, há 100 anos atrás... as pessoas chegavam, se lavavam, dormiam, acordavam, faziam todas as atividades da casa, à noite, rotina, parará, dormia de novo e aí acordava para começar. Então, esses relatos trazem pra gente uma proximidade muito grande com esse sono bifásico que o ser humano tinha. E, de repente, tudo virou uma coisa só e super condensada. Então, voltando à tua pergunta, existem pessoas que dormem 6 horas... Eu diria não menos que 6 horas e não tem nenhum sintoma diurno. Então, assim, não tem sobrepeso, não tem hipertensão, não tem dislipidemia, não tem, enfim, nada metabólico, nenhuma alteração cognitiva, porque às vezes irritabilidade, ou vem aí uma depressão, uma ansiedade. A privação de sono, ela pode exacerbar qualquer coisa latente que você tiver. Então, e talvez a pessoa que dorme menos tenha se habituado e se acostumado a complacência, exatamente. Isso, do nosso algo que não é bom. Exato. Então, assim, liberando de tudo isso, existe uma categoria minúscula na população que são os dormidores curtos. Isso é um traço familiar, é geneticamente determinado. Então, o fato de eu me esforçar para dormir menos, me esforçar para ficar acordado, tomar 500 litros de café por dia, estimulantes, fazer atividade física na hora que eu estou cansado, para me manter acordado, não é. Ou seja, não é uma coisa legal eu conseguir ficar acordado 20 horas por dia. Não é legal, não faz bem. Claro, vai acabar levando a todas essas outras... Sono. Isso é a privação de sono. A primeira situação dentro das patologias... A mais prevalente dos transtornos. Mas acho que foi muito bom, doutora, ter falado isso, foi incrível. É uma coisa cultural. Muito grande. Principalmente, faz total sentido quando você fala da revolução industrial, tempo versus produção, né? Aquela Exato. Coisa frenética. E aí, junto com a Revolução Industrial, veio uma outra coisa que fez muito mal pra gente, que é o trabalho em turno. O turno tá de dentro da privação ainda. Então, trabalho em turno faz parte de um outro grupo que são os transtornos do ritmo circadiano, mas em termos absolutos e relativos é pequeno ainda quando a gente compara com a privação de sono, que mais de 40% da população do mundo é privada de sono. Pensa, isso é um negócio surreal, é uma muito. Loucura, é metade, muito, é quase muito. metade. E aí depois da privação de sono a gente tem a apneia. A apneia, 30% da população sofre de apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? São pausas respiratórias que acontecem ao longo da noite e a gente tem 3 consequências importantes da maioria dos transtornos do sono
que são o encurtamento do tempo total de sono, a fragmentação do sono e uma que é exclusiva da apneia, que é a hipóxia intermitente. Ou seja, você fragmenta o aporte de oxigênio para as células do seu organismo. E a hipóxia intermitente, ela está muito relacionada com a evolução de processos inflamatórios, piora de dor. Então, assim, é um fenômeno que acontece só na apneia e ele tem uma alta repercussão metabólica em função da gente ter essa coisa da inflamação muito presente, resistência à insulina, ganho de peso. A apneia é um mundo e ela é a segunda mais prevalente. Depois vem a insônia. Algo entre 20% e 25% da nossa população sofre de insônia. Todos os números grandes, né? Em percentual. Gigantes. Muito. Exatamente. E quando você fala esses números, desculpa e voltar a insistir nos números, já que como você é pesquisadora, vamos aproveitar para extrair conhecimento, né? Esses números são da população geral? Esses números são números que vieram de um estudo. A Escola Paulista de Medicina fez um estudo muito interessante chamado Epissono, e aí os primeiros números da nossa estatística brasileira vieram do Epissono. A ABS durante a pandemia, foi feito um novo estudo e os números pioraram um pouco, né? A insônia passou um pouquinho de 25%, mas assim, privação de sono 40-45%, apneia 30-35%, insônia 20-25%. Mas eu perguntei para saber se eles incluem, por exemplo, crianças também, inclui a idades menos avançadas. Porque se caso inclua, entre os adultos é maior ainda. Entre os adultos, né? É maior, provável porque inclui criança. Então, criança. Entre adulto é maior que a metade. É mais da metade. Então, privação de sono... apneia do sono e insônia. Os ciclos. E agora a terceira é insônia. A terceira é insônia. Qual que é a diferença daí? E o mais engraçado, agora, né, vocês falaram dessa coisa dos números, é muito interessante porque meu marido é endócrino, né? Então, às vezes, chega um paciente que tá cansado, ou que tá se sentindo pouco disposto, ou tá com alguma queixa de libido. Nesse sentido, vai procurar um endócrino, né? Porque acha que tem alguma coisa hormonal que não tá. E aí, quando a gente pergunta quais são as possíveis causas dentro da endocrinologia, pode ser hipotireoidismo? Pode ser hipogonadismo hipogonadotrófico? Pode, mas qual é a chance disso ser um transtorno de sono e disso ser uma doença endócrina? Por mais que você fale de tireoide, que é extremamente prevalente na população, é muito menor. E a gente nunca lembra do transtorno do sono, que ele tá aí. Isso que eu não tô sobrepondo, porque se eu pensar... se você juntar, é isso que eu tô pensando. Se você juntar quem tem ou insônia, ou privação do sono, ou apneia, já monstro. Se somar, então, dá um número maior ainda. Se a gente parar pra pensar do ponto de vista seco, eu atendo 10 pacientes no meu consultório. No mínimo, metade tem transtorno do sono. Quem faz diagnóstico de transtorno do sono no consultório? Todo mundo tem que fazer. Todo mundo. Você não precisa saber tratar, mas você tem que saber identificar. Pelo menos saber encaminhar, né? Porque sim, assim, medicina esses três a gente tem que saber pegar. Por quê? Porque é muito prevalente. É igual a hipertensão. Eu tenho que saber modular uma hipertensão básica. Eu tenho que saber quanto que é uma glicemia, que pode ser um paciente... Transtorno do sono, o médico do sono não vai dar conta de tratar transtorno do sono. Mas não acontece isso, né? Não acontece. Quem estiver ouvindo e for da área da saúde e vai faça acender consultório... uma luzinha. Vocês têm que pensar que essa queixa, de cada 2 pacientes, um tem transtorno de sono. No mínimo, né? No mínimo, Quando não são os 2, porque se você somar... Exato. Aí são 3 por enquanto. Mais são alguma? 3. Somos só 3. Para falar um pouquinho mais sobre a insônia. Vamos. Quando você fala que 25%? 20 a 25, 20 a 25%. Insônia. Aprofunda mais, né? É a incapacidade de pegar no sono? Então, critérios diagnósticos da insônia. Eu posso ter uma insônia que é dificuldade para iniciar o sono, que é isso que você está me contando, ou eu posso ter insônia que é a insônia de manutenção, que é quando você tem dificuldade para retomar o sono num despertar noturno. E vamos lá, uma coisa super importante, é normal acordar no meio da noite, todos acordamos no meio da noite. O que não pode acontecer é eu demorar mais que 20 minutos para voltar a dormir. Acordar quantas vezes é normal mesmo? 2 vezes. 2? Sim, 2, 3 vezes. Se eu acordo, volto a dormir, homens e mulheres. Se eu acordo, levanto, vou na cozinha tomar uma água gelada. Volta, deita e dorme. Essa informação é incrível, vamos voltar. Exato. Porque eu imagino que você que tá aí, pense que acordar 2 vezes à noite ao banheiro fazer xixi, ou tomar uma água na cozinha, é doença. Não é. Então, aqui falando uma pesquisadora do sono, doutora Andréa, né? Então,
homens e mulheres, na idade adulta, vamos dizer assim, criança já apaga de uma vez, levanta menos, né? Mas, em geral, ou acorda e também nem percebe que acordou e toca a vida, que criança é diferente. Mas então você adulto que acorda 2 vezes na madrugada, desde que você consiga voltar a dormir, ok. Ok. O que você não pode fazer é acordar, passar roupa, comer, tomar banho. Não. Acordou, fui no banheiro, fiz xixi, tomei uma aguinha, deitei na cama e dormi. Não dá pra ligar a TV e assistir um filme, né? Claro. Voltou, demorou ali 5, 10 minutinhos pra voltar a dormir. Super normal. Isso não é nenhuma doença, não é nada. Agora, você acorda, vai fazer xixi, volta, demora 1 hora pra voltar a dormir, já não é normal. E de vez em quando pode acontecer também, né? Pode. Demorar então 1 hora pra dormir. Teve um estresse de dia, uma doença de algum conhecido, teve um probleminha mais sério no trabalho. Aí também. Ok. Então essa é a insônia de manutenção. Aí eu tenho o chamado despertar precoce, que é você acorda 3, 4 da manhã e não consegue dormir mais. Acabou. Então a insônia, do ponto de vista de evento, pode ser uma dificuldade para começar a dormir, uma dificuldade em sustentar o sono ao longo da noite ou despertar precoce. Além disso, para que seja insônia, isso tem que acontecer pelo menos 3 vezes por semana. Ou seja, se é um dia que eu tive uma reunião, que eu tô passando mal, que eu tô... Ou antes de uma prova. Não. Tem que ser 3 vezes por semana durante 3 meses. 3 vezes por semana, 3 meses no mínimo. consecutivos. No mínimo. Para eu falar que é o transtorno de insônia crônica. E além disso, tem que ter mais 2 coisas. Primeiro, eu tenho que ter uma condição adequada de sono. E isso é um grande problema quando a gente está falando da maioria da população brasileira, do trabalhador. Às vezes eu durmo com 5 pessoas no quarto, às vezes o meu quarto é barulhento, às vezes ele é claro, de noite, escuro de dia, úmido. Então, assim, a condição de sono tem que ser minimamente adequada. E eu tenho que ter um sintoma diurno, seja ele qual for. Se eu tiver essas 4 condições, na ausência de qualquer outra doença de base ou medicação que possa estar ocasionando isso, eu fecho insônia. Ok, mas quando... Só voltando ao despertar noturno. 1, 2 vezes a pessoa despertou e voltou a dormir. Ela vai chegar ao sono REM, ao sono profundo, tão mais rápido do que o início? Então vamos falar da estrutura do sono. Pode ser. O sono REM não é o mais profundo. Não é o mais profundo. A estrutura do sono a gente chama de hipnograma. E ele é composto por sono REM e sono não REM. Nessa ordem. Nessa ordem quando eu falo em profundidade. Claro. O sono REM, ele ocupa mais ou menos 20, 25% da minha noite. E o não REM, todo o restante. O não REM, ele tem 3 fases. 1, 2 e 3. Sendo que a 1 é a mais superficial e a 3 é a mais profunda. O que diferencia esses tipos de sono é o padrão eletroencefalográfico, né? Então é o tipo de onda. Ondas rápidas, curtas, até o sono de ondas lentas, que é o N3, que é a última fase do não REM, que é o sono profundo. Esse é o sono que a gente precisa chegar. Reparador. Reparador, perfeito. Então, vamos lá. São coisas super diferentes. É o sono mais profundo. É um sono que a gente precisa chegar, mas o segredo tá em passar por todos. A gente cicla durante uma noite de sono. Isso que é importante. Exato. Essa é a parte mais importante. São blocos, né? Não existe uma fase. Se eu tiver só sono profundo a noite inteira, não adianta, porque o sono REM, ele tá muito relacionado com toda essa parte cognitiva, consolidação de memória, recall de memória, junto com o N2. O N3, ele tá mais associado um pouco com essa parte de metabolismo hormonal, né? A gente sabe que a prolactina e o GH são produzidos no sono de ondas lentas, a maior parte. Então, cada fase do sono tem um motivo por ela estar lá. Então, não existe uma mais importante que a outra. Existe o quê? Eu passar por todas elas da maneira como fisiologicamente foi estruturado para que eu possa ter um sono restaurador. Então, o sono restaurador, ele vem do quê? De eu obedecer e de eu passar por todas as fases do sono, que são mais ou menos 5 a 7 ciclos. E aí eu tenho fatores que interrompem esses ciclos. Por exemplo, a apneia. A apneia fragmenta tanto o meu sono que eu não consigo chegar muitas vezes no sono de ondas lentas. Então, eu estou fragmentando
os meus ciclos de sono, fazendo com que eu tenha uma desestruturação daquele hipnograma da maneira como fisiologicamente ele tem que ser. Quanto tempo leva mais ou menos o ciclo completo, desde do sono REM até o N3? Então, os Mais ou ciclos eles menos. não têm o mesmo tempo. Por quê? Porque o ciclo acaba no REM. E a gente tem mais REM no final da noite do que no começo da noite. Então, os primeiros ciclos eles são maiores, porque já que eles terminam no REM, e o primeiro REM demora de 60, 90 minutos mais ou menos para acontecer, e os últimos REMs, eles são mais rápidos. Então, o tempo do ciclo, ele pode começar com 1h30, mas o último ciclo pode ter 45 minutos. E esse ciclo, deixa eu ver se eu entendi e também para explicar. Cada ciclo desse tem dentro dele todas as fases do sono. Todas as fases do sono. Entendeu isso, Moisés? Não, eu queria um exemplo melhor, doutora. Vamos lá. Eu sempre faço isso para poder... Eu sou o termômetro do nosso ouvinte Porque eu lá de pensei em casa. alguma coisa, eu falo, acho que eles não estão Tô entendendo. com vontade de desenhar. Vamos lá, dormir 10 horas da noite. Passo 1h30 até chegar no sono REM. Ai, você falou um negócio tão importante que eu queria falar. Horário que é o de Começa dormir. tudo de novo É. sobre os ciclos Putz, e que agora responde tem isso um também. pessoal falando... Mas começa tudo de novo sobre os ciclos. Tá bom, vamos lá. Eu preciso, ao longo de uma noite, passar por todas as fases do sono. Se a gente fosse Pelo enumerar... menos uma vez. Se fôssemos enumerar, colocaria quantas? 5 fases. Eu tenho REM e não REM. Dentro do REM são quantas? Uma, Uma. e dentro do não REM, 3. Então 4 fases. 4 fases. Ok. Ao longo da noite, eu vou REM 1, 2, 3. Volta pro REM. Nesta ordem. 1, 2, 3. Respeita Volta essa pro ordem, REM. entendeu? Isso é o fisiológico. Ok. Muitas vezes, o que acontece? Eu tô no N2 e, puf, vigília. Acorda. Alguma coisa fragmentou meu sono. Mas o certo é, eu começo à noite, aí eu faço. O primeiro REM, ele é por último, porque o ciclo fecha no REM. Então eu começo 1, 2, 3, REM, fecha o ciclo. 1, 2, 3, REM, fecha o ciclo. Várias vezes. Por isso que algumas pessoas falam que o REM é o mais profundo, porque ele é o último do ciclo. Mas por que eu te digo que ele não é profundo? Se você estiver no REM e eu encostar em você, você acorda. Se você estiver no sono de ondas lentas, eu vou ter que te chacoalhar um pouco mais energeticamente para você poder acordar. Então, aonde eu tô num estado mais desconectado dos estímulos ambientais, ou seja, do lado de fora, é o sono de ondas lentas, que é o N3. No REM, se acenderem uma luz eu posso perceber, isso pode entrar no meu sonho, por exemplo, porque é no REM que a gente tem a maior parte dos sonhos. Existem sonhos fora do REM, mas a maioria acontece no REM. Então, eu posso... Fez um barulho, o barulho de alguma maneira invade meu sonho. Ou eu percebo, ou se alguém está conversando, eu me viro. De alguma maneira, mesmo que inconsciente, eu ainda respondo a estímulos ambientais no REM. No não REM, não. No não REM, não. Então, por isso que esse é o sono mais profundo. Então, eu vou ciclando. Sono de ondas lentas, eu tenho 1 e 2 ocupando 55% da minha noite, 3, 20% e o REM 20 a 25%. Então, essa é a distribuição. Ok. Sendo que no começo da noite eu tenho um sono mais profundo e no final da noite eu tenho um sono mais leve. E aí vem Mas uma ainda outra assim, coisa. dentro de um ciclo de REM, N1, Isso, N2 e N3. isso. São pedaços E aí completos. tem uma outra coisa que a gente ouve muito. Ah, depois das 3 da manhã eu durmo, acordo, durmo, acordo, durmo, acordo. É esperado realmente que a segunda metade da noite seja mais superficial, porque ela é composta por elementos do sono que são mais superficiais. Então, se no começo da noite vai ser muito difícil você acordar, se alguém acender a luz, se alguém entrar, abrir o armário, na segunda metade da noite vai ser mais fácil você perceber isso, o que não quer dizer que você está dormindo mal. É a estrutura esperada e fisiológica da segunda metade da noite que seja dessa forma. E já vi na internet... Vamos lá. Lá vem. Quando fala vida na internet, já vem coisa aí. que se você dormir das 10 até as 2 da manhã, 4 horas, equivale como se fosse 6 horas, um Não. sono muito bom. Só que se você dormir da 1 da manhã até 8 horas da manhã, que são 7 horas, não é o mesmo sono, é muito Não. pior. Eu Por vou- causa justamente eu do vou ciclo falar dos com hormônios. muita propriedade, isso é muita baboseira. Muita baboseira. Já ouviu Porque- isso, né? Já. Isso era uma coisa que eu até queria falar, Eu né? falei pra você que vinha coisa estranha. Eu Então falei. vamos lá. Cada um tem... A gente precisa entender o conceito de cronotipo. O que é cronotipo? É a propensão individual a dormir e acordar. Exemplo. Andréa, eu sou vespertina. O meu cronotipo, ou seja, a hora que eu fisiologicamente tenho maior propensão a dormir, é entre meia-noite e meia-noite e 30. Não é o que a maioria da população
tem de propensão a dormir. A maioria da população dorme entre 10 e 10 e meia. Então é um cronotipo intermediário. 2 horas para mais ou 2 horas para menos são os cronotipos matutinos e vespertinos. E isso vale para a hora de acordar. Então, eu acordando 6 horas da manhã, provavelmente eu estou privada de sono, porque eu não consegui dormir às 10 horas da noite. Então, você vai ver uma Andréa um pouco diferente da Andréa que você está vendo agora, porque eu vou com certeza estar mais irritada, mais sonada, eu vou demorar um pouco mais para... Enfim, eu vou estar... Não vou estar no privada, mesmo... vai estar privada de sono. Bom, imaginando que a gente está falando só de cronotipo intermediário, ou seja, eu não vou falar do cronotipo matutino e do cronotipo vespertino, uma pessoa com cronotipo intermediário, independente da hora que ela dorme, ela sempre vai começar o sono N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM, N1, N... Acabou. Isso vale para todo mundo. Agora, se eu tenho uma privação crônica de sono, ou seja, eu passo 1 ano dormindo às 10 e acordando às 4, ou seja, tempo total de sono de 6 horas, o meu organismo vai fazer o quê? Segunda metade da noite eu falei que era onde tinha mais REM. O meu organismo vai ter que botar o REM no começo da noite. Por quê? Porque senão eu vou ficar privada de REM, eu preciso de REM. Então acontece aquilo que a gente chama de inversão de REM. Certo? Mas isso é um mecanismo adaptativo do meu corpo diante da privação de sono. Não estou falando de cronotipo, não estou falando de privação de sono. Pouco importa a hora que você vai dormir. O ciclo, a ordem vai ser a mesma. E sono restaurador é aquele que você tem um tempo total de sono ok, sem fragmentação. Só que não tem à noite liberado melatonina, de manhã o cortisol. E daí se eu dormir 4, 5 horas da manhã, não vai ser o mesmo sono reparador se eu estivesse dormindo 10 horas da noite, justamente pelo balanço hormonal? Vamos lá. A gente está falando de cronotipos intermediários, okay, certo? Você falou de 2 coisas. Você falou de melatonina e você falou de cortisol. Então, vamos falar um pouquinho deles. E explicar também o que é melatonina, o que é cortisol. Sim, é um assunto bem importante. E você que está aí já deve ter ouvido falar várias vezes. Pode comprar na farmácia e usar indevidamente, né? Automedicação. Não precisa de receita? Não precisa de receita. Automedicação, a gente já falou aqui sobre isso, já escrevi frases também. É um absurdo, jamais se automedique. Vale para dipirona, vale para antibiótico, vale para melatonina. Então, vamos tirar essa dúvida. Assim, eu acho que 2 coisas muito importantes que a gente tem que saber da melatonina. Primeiro, que a melatonina é um hormônio. E quando eu falo que a melatonina é um hormônio, automaticamente eu estou dizendo que a melatonina não é vitamina, não é suplemento, não é fitoterápico e não é natural. Porque as pessoas têm mania de falar, a melatonina é natural. Gente, a melatonina é um hormônio sintético. Ponto final. Mas será o que vende na farmácia realmente é um hormônio? É um hormônio. E é vendido hormônio assim? Exato. Esse era meu próximo comentário. Alguém vai na farmácia e compra... Sintroide, não vou falar marca, enfim, compra hormônio de tireoide, compra GH, compra testosterona. Sem receita? Gente, ninguém faz isso. Ninguém compra hormônio na farmácia e fica tomando, porque todo mundo tem medo. Ninguém deveria, né? Exato. Não, ninguém deveria. Eu imagino que as pessoas não vão comprar hormônio de tireoide. Não duvide, mas... Se bem que, bom, enfim, isso é outro assunto. Tem gente que acha que tomar hormônio de tireoide emagrece. Sim, vamos lá, não vou falar isso. É outra história. Vocês chamam meu marido que é endócrino. Bom, aí, pensando assim, a melatonina é um hormônio. Eu vou tomar um hormônio, né? O conceito de hormônio é uma estrutura, é uma molécula responsável por um balanço químico dentro do meu organismo. Um hormônio produzido por uma glândula, e tem uma função. E aí vem a segunda coisa. Qual é a função da melatonina? Você que não é médico, qual é a função da melatonina? Permanecer no sono. Olá. Então, a melatonina é um hormônio que ela é muito associada como sendo o hormônio do sono. Permanecer, não induzir. Não é. Não é. Não é. A melatonina é um hormônio da noite. Ponto final. Eu sou ser humano, eu durmo à noite. Se eu fosse um felino, eu ia estar acordado à noite. Mas eu ia produzir melatonina à noite. Então, se a melatonina fosse um hormônio relacionado com sono, seja indutor de sono ou mantenedor de sono, ou os felinos, os roedores, não iam produzir melatonina à noite, ou eles iam dormir à noite. Não é isso que acontece. Ou seja, não adianta nada tomar melatonina. Calma, claro que adianta. Lógico que sim. A melatonina é um hormônio cronobiótico. É um sinalizador de fase escura.
como é que o meu organismo vai... Como é que uma pista ambiental como a luz chega na minha célula? O que faz com que o meu corpo saiba que a noite é noite, que o dia é dia? Precisa ter um intermediário entre o ambiente e o meu corpo. E esse intermediário é a melatonina. Então, na hora que anoitece, a melatonina, ela é estimulada. Por quê? Porque a luz inibe pela via retino-hipotalâmica a produção e liberação de melatonina. E aí tem uma outra coisa muito legal da melatonina, você que é médico, a melatonina não é estocada. Por quê? Porque eu preciso saber naquela hora que é de noite. Então ela é produzida e liberada rapidamente. Então é um hormônio que ele passa por todas as barreiras do meu organismo. Leite, placenta, hematoencefálica, tudo. A melatonina, ela tem todas as propriedades de passar por meio de qualquer tipo de barreira fisiológica, orgânica, enfim. Bom, então, anoiteceu, puf, melatonina no meu corpo. Cada organismo de cada espécie, cada órgão, cada glândula, cada célula sabe o que ela tem que fazer à noite. Aí eu tenho diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, diminuição da tensão, inibição de peristaltismo, diminuição de foco, concentração. Eu tenho outros sistemas que ficam mais ativos, como, por exemplo, sistema imunológico. Eu produzo muito mais anticorpo à noite, dormindo, do que acordado. O sono, na minha espécie, faz parte da noite. Então, eu vou dormir. E aí, tudo que o meu organismo precisa fazer à noite, prolactina, GH, tudo isso acontece porque a melatonina está circulando. Na hora que amanhece, não tem mais melatonina, é um sinal de que eu tenho que passar para o modo dia. Aí o que acontece se uma pessoa inadvertidamente, que eu acho um absurdo a gente falar inadvertidamente, tá uma febre, porque melatonina. todo mundo Tá é uma bem febre. advertido. Sim, todo por isso mundo que eu sabe. falo que é importante. Você toma melatonina de dia, você está avisando para o teu corpo que é de noite. Simples assim. É um hormônio cronobiótico, sinalizador de fase escura. Então você está mudando o teu ritmo, o teu oscilador endógeno, o teu relógio biológico, o teu ritmo circadiano. Isso é muito ruim. Então as pessoas que compram e tomam melatonina para tentar melhorar o sono, qual que é o efeito negativo? Quais são, né? Não vai melhorar no sono. E por isso que eu falei, não vai adiantar quase nada. Não adianta quase nada. Agora sim, a melatonina, ela não é placebo. Ela tem um efeito danoso quando ela é utilizada de forma inadequada. Então, eu não posso usar melatonina de dia, eu não posso usar 5... Vamos falar de dose, vai. O Brasil, ele mama uma cultura da melatonina americana, que não é regulamentado pelo FDA, que é vendido como suplemento, que está errado. E lá fora é 3, 5, 10, 15 miligramas de melatonina. Qual é a dose de melatonina que nós médicos prescrevemos quando eu preciso tratar um paciente, por exemplo, com transtorno de ritmo circadiano? Não é um cronobiótico, não é um modulador de ritmo. Então, se a pessoa tem transtorno de ritmo circadiano, ela está bem indicada. Qual é a dose? 0,5 miligramas. E tem gente tomando 10. Então, assim, se eu uso muitas vezes... E outra coisa, como é um hormônio, tem que ser tomado todo dia no mesmo horário. Eu não posso tomar de vez em quando eu quero a dose que eu quero. Não. Eu tenho que tomar todos os dias, no mesmo horário, e o horário vai ser determinado pelo seu médico, em função da indicação, aquela dose. Por quê? 2 da manhã eu tô com sono, tomo 10 miligramas de melatonina. Eu vou sinalizar até 10 da manhã do outro dia, que é de noite. Então eu vou ficar sonado de manhã. Pode ser um dos efeitos. Além de toda uma alteração metabólica que a gente só vai saber em médio e longo prazo. Quando a pessoa acabar desenvolvendo outras comorbidades que podem muito bem estar associadas à desincronização circadiana. Ruptura circadiana é o que a gente usa. Alguns momentos atrás, a doutora disse que tem um período que cada pessoa vai dormir. Um das 8 às 9, outro das 10 às 11h30 e outro da meia-noite a 1h da manhã. Né? Exato. É possível trocar isso? Não. Isso que era... Não é possível. Porque eu tenho um horário de dormir, eu mesmo, por volta de 11, 11h30, às vezes meia-noite. Eu gostaria de dormir mais cedo, só que tem dia que eu não consigo, só se eu estiver extremamente cansado. O cronotipo é o cronotipo. Nasce ele foi com a fechado. Doutor Cid, no seu é por volta de 10 10h30, 11 horas. Então, se ele tentar dormir
9 horas da noite e vários meses. Isso é um diagnóstico diferencial, por exemplo, da insônia. Ou seja, a pessoa deita na cama às 9 e só vai dormir às 11. Todos os dias. Não, eu deito às 9 e só durmo. Eu tenho insônia. Não é que você tem insônia. É que o teu horário de dormir é às 11 e não é às 9. Mas aí, assim, a gente tem 2 coisas importantes. Primeiro, o cronotipo ele se fecha lá na infância e adolescência. Então, a gente não consegue mudar o cronotipo. Só que muitas vezes o cronotipo é incompatível com a vida social, profissional. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa usar outros sinalizadores ambientais que nos ajudem a dormir mais cedo. Quais são esses sinalizadores principais, né? Luz, atividade e alimentação. Então, eu preciso me expor à luz pela manhã, assim que eu acordo, 20, 30, 40 minutos de exposição à luz, para eu criar uma memória luminosa importante da manhã, para eu inibir a minha melatonina, porque se eu sou vespertina, eu vou talvez ter melatonina um pouquinho até mais tarde do que o matutino, então eu vou inibir minha melatonina. Eu vou me alimentar, o horário da refeição vai ser sempre o mesmo dia, o horário vai ser sempre na mesma hora, o horário da atividade física vai ser sempre na mesma hora. E aí, eu posso sim, e nesses casos está indicado, eu tomar melatonina, se eu quero dormir 10 horas da noite, eu tomar ela 45 minutos antes do horário que eu quero dormir. Por quê? Porque eu sou vespertina, eu preciso dormir mais cedo e eu tô fazendo toda a parte comportamental. Que também é uma coisa que ninguém tá afim de fazer hoje. Exato, né? Que é o mais difícil. Todo mundo só quer melatonina. Não, você quer o resultado. Você quer o resultado, Sim, só que você não quer fazer nada. Sim, e isso nunca vai dar certo. Pra então, nada, aliás. Não vai dar certo, não adianta. Existe é uma parceria. Né? Então, às vezes o paciente chega no consultório, eu vou dar pra ele a escolha, porque quando você não sabe, quando você é ignorante no assunto, você não tá escolhendo nada, você tá fazendo. Então, qual é a minha função? Te informar. Na hora que você sabe, você escolhe. Você quer fazer toda a mudança comportamental, você quer fazer todo... Ou você quer tomar um remédio. Aí, assim, o que é melhor? Essa é uma outra coisa que me dói na alma, mas eu tenho que falar. O que é melhor? Dormir pouco ou dormir mais com remédio? Dormir mais com remédio. Infelizmente. Então, tem gente que prefere dormir mais com remédio. Poderia dormir mais mudando alguns hábitos, mudando comportamento. Porque a gente fala que a informação é o diamante da prevenção. Exato. Essa frase do nosso podcast é justamente isso. Exato. Só voltando um pouquinho pra gente encerrar essa parte da melatonina. Então, quer dizer, a realidade é, né, Moisés, que a gente sempre fala aqui, Andréia, sim, se automedicar jamais, independente de qual medicação. Em relação à melatonina, que virou um pouco de modinha, né, Moisés? A gente, muito, viu, né? Maria Júlia? Exatamente. Virou modinha. Então... Mas tem as indicações corretas. Tem, e como claro. a gente sempre fala aqui, para isso precisa de uma boa consulta, de um profissional experiente, para que aquela medicação realmente tenha um custo-benefício positivo, né? Que a pessoa vá realmente se beneficiar daquele uso, que tem os usos corretos, boas indicações, assim como tudo em medicina. Precisa ter um bom diagnóstico para que você possa, então, estabelecer uma boa conduta. Então, melatonina não é sempre ruim, mas jamais... use sem a orientação de um bom profissional. Isso. Porque primeiro precisa fazer o diagnóstico, né? Porque por enquanto a gente falou sobre 3 situações de transtorno. É meio que um absurdo vender esse tipo de hormônio. Não, isso daria 20 podcasts. Então, né? você sabe que quando a gente ficou sabendo uns 2 anos antes de chegar no Brasil, que ia chegar no Brasil, que tinha sido liberado, e começou um movimento muito, muito grande de quem trabalha com cronobiologia e tudo isso, de tentar que isso não fosse liberado no Brasil. Porque manipular a melatonina, a gente sempre pôde manipular. Sempre pôde não, mas enfim, nos últimos anos a gente conseguia manipular. Mas assim, eu não acho um absurdo ter melatonina. Eu acho que é importante, porque sempre que a gente tem uma droga comercialmente disponível, ela passou por um processo de validação, de controle de qualidade. Então, é bom ter melatonina. O que não é bom é você poder comprar sem receita. Exatamente, sem controle. Sem controle. E outra coisa que eu queria que as pessoas entendessem, assim... A melatonina tem um precursor muito famoso, que é o triptofano. E eu tenho visto muitas fórmulas com triptofano, que melhora o sono, que o triptofano também é um precursor da serotonina. E eu queria que as pessoas entendessem que o triptofano, ele não tem nada a ver, esse triptofano que a gente toma, ele vai ser digerido, ele vai passar no estômago, no intestino, ele vai ser eliminado, ele vai ser evacuado, no caso. Ele não vai para a fenda sináptica, ele não é um precursor de neurotransmissor
Nenhum. Então, assim, colocar triptofano porque vai melhorar o sono e a depressão, não existe isso. Não existe. Então, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vê uma fórmula e quando a gente usa uma fórmula sem saber o que a gente está tomando. Muito bem. Ou seja, aqui cumprindo o nosso papel de elucidar questões duvidosas, né? Então, da boca de uma especialista, pesquisadora em sono. Então, triptofano não é o caso, não vai ajudar em nada, o sono não vai sequer chegar onde ele deveria para talvez atuar no sono, na fenda sináptica, que são uma comunicação entre um neurônio e o outro para poder realmente mudar alguma coisa no seu sono, ou qualquer coisa neurológica. Então, triptofano, o estômago evacua, sai pelas fezes e só tá na sua forma para fazer peso e gastar dinheiro. Isso. Ponto. Tá bom. Doutora Andréa, você comentou algo que acredito eu que boa parte da população não goste, não queira fazer uso de medicação para dormir, ou para facilitar, ou para permanecer no sono. Em quais as situações citadas, se por insônia, por apneia é outro caso, que já teve um episódio aqui só de apneia, acredito que não entre com medicação diretamente para indução de sono, mas quais são as medidas e quem que receita? O próprio médico do sono ou o psiquiatra? Tem uma correlação com psiquiatria a partir do sono? Vamos lá. Ansiedade ou... Insônia. A insônia, o tratamento padrão ouro no mundo da insônia se chama TCC. No caso, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. É um protocolo onde a gente ensina o paciente em psicoeducação, técnicas, né? A gente dá ferramentas para ele. Higiene do sono tem a ver com isso? Higiene do sono, controle de estímulos, restrição de tempo de cama, tudo isso. Mas a gente trabalha um pouco com a reestruturação cognitiva. Porque assim, eu só faço uma coisa porque eu acredito que vai funcionar, né? Então, por exemplo, eu deito na cama às 9 porque eu acho que se eu deitar antes, eu vou dormir antes. Só que muitas vezes isso não acontece, mas eu acho. E por que eu acho que se eu deitar antes, eu vou dormir antes? Porque eu não sei o que é cronotipo. Porque eu não sei como que é a minha estrutura do sono, porque eu não entendo. Então, assim, a gente educa, a gente ensina e a gente pega quais são os conceitos errados que cada paciente tem. E às vezes ele acha que, uma noite de sono vai destruir a minha semana. Não vai destruir a tua semana, mas ele precisa se empoderar disso. Então, a gente faz uma reestruturação cognitiva junto com medidas comportamentais, num protocolo relativamente simples, que a gente faz desde o HC até o consultório particular XPTO de onde for, do mundo, de Stanford, é o mesmo protocolo. E quem que faz? 8 a 10 sessões. A TCCI pode ser feita por médico? Pode, mas existem grandes especialistas psicólogos que só fazem isso. Então, insônia... trabalham com insônia. Insônia, 90% das insônias se resolve com TCCI. Existe um tipo muito específico de insônia, é um fenótipo da insônia, que é a insônia de curta duração. Essa insônia, a maioria dos pacientes a gente precisa medicar. E são pacientes que habitualmente já têm um modus operandi saudável, ou seja, que eles não têm grandes disfunções, eles não têm hábitos errados, só que eles têm um encurtamento do tempo total de sono e eles têm consequência. Então, esse paciente eu preciso medicar. Mas isso é menos de 5%. A maioria resolve com TCCI. A maioria das insônias são medidas comportamentais. Comportamentais, ponto final. 90% a 95%. Comportamental. Privação de sono é muito mais comportamental do que insônia, porque a privação de sono, ela é imposta. E quando eu falo imposta, sou eu que estou me impondo a privação de sono. Como se fosse uma escolha entre aspas. Sou eu não. Sim. Pode ser a sua mãe, o seu pai que te impôs lá na sua infância e você acaba permanecendo. Aí a gente está falando de trabalho crenças. Também, o seu exatamente. Trabalho. Cultural, exatamente. Mas pode ser que você não tenha dolo, mas você tem culpa. Isso. E aí o que acontece? A gente precisa pensar no nosso dia, começar às 24 horas, tirando 8 de sono. Então eu vou pensar o seguinte, o meu dia tem 16 horas. Acabou. 8 é inegociável. Não tem pra onde. Só que eu sempre deixo pro final. Então, por exemplo,
Eu trabalho 8 horas, mais uma de almoço, 9. Eu tenho 2 horas de deslocamento, 11. Eu tenho mais 2 horas e meia de refeição, 13 horas e meia, 14 horas. Eu faço 2 horas de academia, entre ir e voltar a fazer academia. Acabou. 15 horas. Mas eu quero hoje ir no supermercado, não sei o quê, 2 horas, 17 horas. Na hora que você vê, não sobra tempo para dormir. Por quê? Porque você começou o teu dia contando com tudo, menos o sono. Então, a gente tem que começar o nosso dia, a nossa conta tem 16 horas. Não dá para ir no supermercado no mesmo dia que eu vou no dentista, não dá para ir no banco no mesmo dia que eu vou no cartório, não dá. Se você for fazer 2 coisas no mesmo dia, você pode ter certeza que você vai ficar privado de sono. Simples assim. Então, essa gestão de tempo é fundamental pra gente dormir bem. E quem tem um cronotipo que fala, né? De dormir meia-noite, só que tem que estar no escritório 8 horas da manhã, precisa acordar 6. Então, primeiro, mais importante, essa pessoa fui eu até o começo da pandemia. A gente precisa ser muito disciplinado na rotina, a gente pode usar melatonina para tentar dormir mais cedo, ou a gente pode fazer um cochilo no meio do dia. Lembrando que, quando eu falo em fazer isso, fazer um sono bifásico, porque eu tenho que nas 24 horas ter 8 horas de sono. Não existe compensação de sono. Não existe dormir 5 horas de segunda a sexta e 11 horas sábado e domingo. Ótimo, você tá não existe isso. Não tem banco de horas. Sono é nas 24 horas. Então não acumula o sono nem mais dormido, nem menos dormido. E outra coisa que eu vi na internet, que se você cochilar... Cochilo é de 5 a 20 minutos. Ou se passar disso, não é cochilo. E tem o mesmo benefício, passa pela... Não vai passar pela... Fechar aquele ciclo, né? Senão não vai fechar, né? Assim, quando a gente precisa cochilar, é porque a gente tá privado de sono. A gente tem que ter muita consciência. O que você quer com o cochilo? Você quer durar mais 5 horas? Então faça um cochilo que vai te ajudar. Ou fazer as 8 horas de sono. Se eu quero... Por exemplo, eu sou argentina, né? A cidade do meu pai até hoje tem siesta. Até hoje tem. Então a cidade fecha e reabre depois de 3 horas. Siesta é dormir depois do almoço. É dormir depois do almoço. São 2 horas de sono. Então isso é um sono bifásico. Então as pessoas dormem 6 horas à noite e depois elas complementam com 2. Isso é um hábito, é todo dia. O comércio fecha 1 da tarde e abre às 4. Isso é a cidade inteira fecha. Antigamente, Buenos Aires é assim. Quando eu era criança, Buenos Aires era assim. Agora não é mais. Então, assim, quando é uma coisa cultural, na Espanha, né? Eu tive agora com a minha filha, é assim. É cultural, isso existe. Na Itália. Então, eu tô dividindo o meu bloco de sono num período principal maior e num outro menor, mas isso acontece todos os dias. Então, eu tô complementando. E a soma tem que dar as horas necessárias. A soma tem que dar as horas necessárias. 8, isso, cada um tem uma quantidade mínima. Eu até, além de ser vespertina, tenho que dormir quase 9 horas para eu ficar bem. Então... Mas enfim, é um saco. Porque quem consegue dormir 9 horas? Mas tá tudo bem, é a sua característica. Eu já sei que eu preciso disso. E a maioria dos dias eu não consigo, mas a gente tem que ter essa consciência de qual é o meu horário melhor de dormir e acordar, qual é o meu tempo total de sono ideal, para eu saber o que eu preciso fazer para ter o meu melhor. Porque eu não vou conseguir. E o horário da refeição muda. Então, quem é vespertino não toma café da manhã de rei para almoço de príncipe. Não, quem é vespertino nem toma café da manhã, porque você não consegue comer de manhã. Você vai começar a ter fome perto da hora do almoço. Então, assim, a gente precisa conhecer o nosso organismo, entender como é que a gente funciona, para a gente poder otimizar tudo que ele pode me oferecer. Então... Repete, por gentileza, ou dê outro exemplo da questão do vespertino se alimentar de manhã. Qual que é a implicação que tem? A implicação é o seguinte, o meu relógio biológico, ele não é simplesmente a hora de dormir e acordar, é todas as coisas que estão rodadas. Então, o meu sistema digestório, eu nem sei se ele está funcionando, 6 da manhã. É claro que na hora que eu começar a comer ele vai funcionar, mas não era o horário programado para ele funcionar. É a mesma coisa que uma fábrica que abre às 8, você querer colocar uma máquina para rodar às 6 da manhã. Vai rodar. Se você acender a luz e ligar, vai rodar? Vai rodar, mas não vai estar funcionando do jeito que tá. Todos os funcionários não vão ter chegado ainda, nem tudo vai estar ligado adequadamente, pode ser que não esteja limpo. E essa coisa de limpo, depois eu quero falar um negócio sobre... Mas enfim, então assim, vai funcionar? Vai, mas não vai ser o melhor da fábrica. Não vai ser o melhor calçado que vai ser produzido, certo? A mesma coisa é isso. Se eu tô me alimentando num horário inapropriado pro meu organismo...
pode ser que eu não consiga usar todos os nutrientes daquele alimento que eu estou ingerindo. É a pessoa que funciona mais à tarde. Que funciona mais, que dorme mais tarde, acorda mais tarde. O matutino dorme mais cedo, acorda mais cedo. Por matutino, jantar 10 horas da noite, ele vai passar mal a noite inteira. Ele não vai conseguir fazer uma boa digestão. Mas toma um porque café a fábrica tá fechando. Mas consegue tomar um café melhor. Exato. E como que a pessoa sabe se ela é vespertino, matutino? Claro que algumas podem ter uma sensibilidade um pouco maior e saber onde que ela se enquadra. Existem questionários, ferramentas objetivas para isso, mas se a gente quer saber, sem ter que ir no médico, sem ter que fazer nada disso, basta esperar as férias e fazer o teu ritmo nas férias. Sem se preocupar com a empresa, com a escola e tudo mais. Sim. Respeitar o seu corpo. A gente tem um viés muito grande, que é o eletrônico. O eletrônico atrasa muito a fase do sono, pela exposição à luz. São 3 fatores que o eletrônico tem de ruim. Primeiro, que é a exposição à luz azul, que é a que mais inibe a melatonina. Segundo, que é o conteúdo. O conteúdo, ele é um conteúdo que é o ideal para cada um, né? Nós 3, se a gente for pegar o celular antes de dormir, cada um vai ver uma coisa diferente, mas é o que você quer ver. É diferente da televisão, que ela te oferece. O celular, você vai atrás do que você quer. Então, é um conteúdo adictivo. E o terceiro fator é que a gente cria uma associação, ou seja, no ritual pré-sono eu coloco o celular. Então, naquele momento eu tenho que me desconectar, é o momento que eu crio. Então, às vezes, você não consegue dormir se você não pegar o celular. Nem que seja para pegar o celular, olhar qualquer coisinha. Então, a gente tem esses 3 fatores. E aí, quando eu digo nas férias, mas é nas férias sem eletrônico. Continuando, aí a gente falou sobre então a privação de sono, sobre a insônia. Eram 6, você tinha falado? 6 tipos de transtorno? São 6. 6. Quais a gente não falou ainda? Posso falar uma coisa que eu acho super importante? Você Que é sobre a limpeza? Que você... Isso. Tá. Você que manda aqui, pô. Existe um sistema no meu cérebro que chama sistema linfático. Ele é muito parecido com o linfático, mas ele só tá dentro do sistema nervoso central. As células da glia. Por isso chama linfático, é produzido pelas células da glia. Olha. O que ele faz? Ele lava o meu cérebro toda noite. Se a gente ficar muito tempo acordado, a gente percebe que chega uma hora que você não consegue mais pensar. Não tem isso. Você tá lendo um negócio, aí você lê, não entendeu. Puta, eu tô com sono, eu preciso dormir. Não vai, né? Não vai, não adianta. Por que não vai? Porque a gente teve um dia inteiro de reações químicas, porque o meu corpo é química pura, e química tem metabólito. E o metabólito fica ali no sistema nervoso central. Chega uma hora que eu preciso lavar. E essa é a hora de dormir, certo? Então esse é o processo S, que é o processo homeostático, um dos processos que fazem com que a gente durma e acorde. Bom, excesso dessas substâncias, aí vem o sistema linfático, lava tudo para eu poder acordar limpinha. Esse sistema, os trabalhos da literatura falam que ele precisa no mínimo 6 horas. O que acontece se eu durmo 5 horas? Sempre sobra um pouquinho. Sobra um pouquinho do quê? Beta-amiloide. O que o beta-amiloide está relacionado? Demência, Alzheimer. Então, sim, existe uma relação entre privação de sono e surgimento de doenças neurodegenerativas, principalmente Alzheimer. Tem várias outras, porque são várias outras substâncias tóxicas que ficam ali. Então, a gente precisa dessas 6 horas para lavar o nosso cérebro. Sensacional. Muito bem. E tem mais, então, dos transtornos, né? Então, vamos lá, são 6, né? Uhum. Então, é insônia, e aí tem a insônia, transtorno de insônia crônica, insônia curta e a recorrente. Aí eu tenho os transtornos respiratórios, que o principal é a apneia. A gente tem... Privação de sono. Privação de sono está nas hipersônias, né? Junto com hipersonia idiopática, narcolepsia, Klein-Levin, todas as outras hipersônias. A gente tem os transtornos de movimento. Peraí, todas as outras. Consegue falar bem rapidamente das outras? Narcolepsia, por exemplo. Narcolepsia é aquela que a pessoa tem ataques de sono. Então, você dorme e durante o dia você tem ataque de sono incontrolável. Um ataque de sono depois do almoço é uma narcolepsia ou não? Ok. Não. E tem um tratamento específico, Você né? tá com ele agora? Não, mas tive. Mas enfim. Teve hoje? Tive hoje. Eu também. Aí a gente tem a hipersonia idiopática, que é um estado sonolento, né, do paciente, embora ele tenha um tempo total de sono adequado. Narcolepsia. Se a pessoa dormiu 8 horas
durante a noite, a narcolepsia, ela vai ter ataque de sono? Vai. Mesmo dormindo às 8 horas? Então, o que acontece é que o narcoléptico não consegue dormir 8 horas. O principal bloco de sono dele é muito fragmentado. Faz parte da própria doença. Ele tem uma fragmentação do sono e aí durante o dia ele tem ataques de sono e tem outras características. Ele tem cataplexia, ele tem alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. É uma doença, né? Tem vários critérios diagnósticos para essa doença. O tratamento é completamente diferente. Como é que você faz o diagnóstico? Você tem que fazer exames diferentes, né? Tem líquor, você tem que fazer um teste de latência, polissono. O paciente não pode estar privado de sono, ele não pode ter transtorno de ritmo. Então, é uma doença rara. É uma doença rara, mas tá ali. Beleza. Aí a gente tem transtorno de movimento. Os transtornos de movimento inclui bruxismo, inclui síndrome das pernas inquietas, movimento periódico de membros. Aí a gente tem outros transtornos de ritmo circadiano. Paralisia do sono tá onde? Narcolepsia. Na narcolepsia, que é as alucinações. Não. A paralisia do sono... pode vir com alucinação. Existe a paralisia do sono isolada recorrente. Que tem um monte de mito falando sobre. Ai, mas é demais. Putz, paralisia do sono Já ouviu, doutor Cid, os mitos sobre... Não é mito. Não é mito, né? Olha só. Já ouviu, doutor Cid? Já, claro. O que é a paralisia do sono? É um estado dissociativo. Por quê? No REM, a gente tem atonia muscular. Então, quando você tem uma falha, né, nessa química do sono-vigília, você pode ter a atonia sustentada com consciência. Você abre o olho e você não consegue se mexer. Né? É assustador, é desesperador. E aí vem essa parte mitológica e folclórica. Mas assim, por exemplo, no Nordeste eles falam muito da velha pisadeira. Velha pisadeira. Por quê? Porque aí você tem essa alucinação, né, hipnopômpica, que é do despertar, de que existia um ente que ficava apoiado no seu peito e que fazia com que você não conseguisse levantar. E você abria o olho e você via a velha pisadeira. E daí vem o nome pesadelo, né? De você sonhar com alguma coisa ruim, de você... E aí em Portugal tem outro nome, enfim... Essa coisa da abdução tem muito a ver também com esse tipo de alucinação, né? Existe um tipo onde você se enxerga, existe... Enfim, são tipos de alucinações hipnopômpicas. Que elas podem fazer parte do quadro da narcolepsia, mas elas podem também acontecer de forma isolada. Quando elas acontecem de forma isolada, é importante a gente falar para todo mundo que elas são benignas, elas não têm nenhuma outra repercussão ruim e que, ok, tudo bem, é simplesmente uma paralisia. E eu acho que todo mundo já teve. Eu já tive, né? Sim, quando a gente priva sono, a gente tem mais paralisia do sono. Bom, aí saindo disso, a gente tem os transtornos de movimento, transtorno de ritmo circadiano, que é onde eu tenho o atraso de fase do sono, que é quando o cronotipo vespertino fica tão vespertino que começa a ter consequência, o avanço, o trabalhador em turno, onde a gente tem o jet lag, né? Essa coisa da gente tudo viajar. Dentro desse ritmo circadiano. Transtornos de ritmo transtorno do circadiano. ritmo noite e dia. Isso. Quinto transtorno. E o último são as parassônias. E aí elas podem ser do REM, como por exemplo, transtorno comportamental do sono REM, ou do não REM, o pesadelo também é do REM, ou do não REM, como por exemplo o sonambulismo, que vocês já tiveram um episódio só de sonambulismo. Sim, o grande doutor Fernando Otto Balheiro, obrigado por dividir com a gente conhecimento. Exato. Quando falamos das pessoas que alteram turno e função de trabalho, a pessoa... Deve ser horrível isso, né? Pela cara... também não penso diferente, porque se tem um ciclo do ser humano, sol, noite, os hormônios, como que funciona para a pessoa? Quais são os males? Se a gente pensar que o trabalho noturno tem adicional... Exatamente. Sim, adicional de... Né? Se a pessoa Salubridade. ganha mais para trabalhar num horário, é porque, de fato, é insalubre. Sim. E a gente vê, sim, que o trabalhador em turnos... O trabalhador em turno inclui o trabalho rotativo, que é o pior de todos, o trabalho eminentemente noturno, o trabalho vespertino, por exemplo, trabalho das 2 às 10 da noite, o trabalho de plantão, então 12/36, a gente tem vários modelos. Tudo que é fora do padrão é considerado trabalho em turnos, né? E ele tem, a depender de qual é o subtipo, graves consequências para a saúde. Tem sim, né? Então tem associação muito forte com síndrome metabólica,
com alteração cognitiva e de humor, psiquiátrica, desenvolvimento de ansiedade, depressão, pânico, tudo isso. Isso já é fato, né? O que a gente precisa entender é a linha da nossa sociedade precisar desse trabalhador, como oferecer para esse trabalho. Porque o que acontece também é assim, o trabalhador ele não trabalha 12 horas e folga 36. Na folga ele quer trabalhar também. É aí que né? tá, ele faz 12 todo dia. Mas dia, assim, né? não dá para julgar também, porque talvez o que ele ganhe não seja o suficiente para o que ele precisa. Isso então, envolveria assim, também uma discussão o interminável. ideal, pensando no mundo ideal, a gente precisa que o empregador do trabalhador em turno se preocupe com a reposição desse tempo de sono para o seu trabalhador e cumpra com a legislação vigente. Ponto final. O que o trabalhador vai fazer... A legislação ela é bem rígida com isso, na verdade. A legislação exige controles, etc. Então existe uma parte ocupacional que é bem estabelecida. Mas sim, claro... A gente não é feito para trabalhar à noite, né? A gente é feito para dormir à noite. Né? Vai ter uma consequência. Vai ter um preçozinho. Então, pensa que isso tem que ser passageiro, né? É por um tempo, né? Pensa... Isso vale para todo, na verdade. Né? Toda profissão que é insalubre, ela precisa ser por um tempo. Eu sei que é necessário. Eu também já dei plantão à noite. É verdade, médico. Você também, né? Você já deu plantão à noite? Muitos? Já. Na faculdade, na minha época, era bem diferente de hoje, né? A gente lá no HC tinha que, no 6º ano, virar... Não dá nem pra falar que muitas horas de plantão. E hoje em dia é um pouco diferente. Mas ainda assim não pode ser tão leve. Porque de madrugada o médico também é necessário. O enfermeiro, o técnico. Isso. Então quem é da saúde, sobretudo, e entre outras áreas, precisa trabalhar à noite. Mas tente pensar a um médio prazo... que você precisa deixar essa vaga para alguém que está começando e você partir para outra vaga mais, e às vezes, por mais exemplo, fisiológica. Eu né? tenho, vamos supor, uma empresa que precisa 20% da força de trabalho noturna. De repente, eu posso fazer uma pesquisa e saber quem são os meus trabalhadores vespertinos e jogar esses trabalhadores para o período noturno. Vai fazer menos mal, né? Exato. E para mim também vai funcionar melhor, porque uma pessoa matutina trabalhando à noite não rende, não adianta. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu acho que cada trabalhador em turno também precisa se conscientizar que esse trabalho dele demanda uma atenção um pouco maior com o tempo total de sono nas 24 horas. Porque o trabalhador em turno, a maioria das vezes, também é privado de sono. Muito bem. André, dentro da tua carreira, da tua profissão, belíssimas explicações. Lembra de algum desafio assim, que você passou com um caso real, ou na sua formação, ou ainda hoje, mais próximo, mais distante, que você queira dividir conosco? Um paciente mais que ficou marcante, ou tudo foi marcante? O meu desafio é conseguir fazer que o meu pai use o CPAP. Não consegui até hoje. É muito triste. Isso aí marcou a sua... Sim, porque ele é uma pessoa que é metabólica, ele é hipertenso, ele é diabético, ele não faz atividade física. Vou botar ele para ouvir esse podcast. Boa, eu já falei da minha aqui também, né? E ele tem a apneia e ele não usa o CPAP. E eu queria tanto falar para os meus pacientes, olha, meu pai usa CPAP e melhorou. Não, ele não usa o CPAP. O CPAP, para você que está ouvindo, é aquela pressão positiva que joga lá para dentro do nariz e faz com que a apneia do sono desapareça. Claro que o ideal é emagrecer, ter outras, ver o porquê tem a apneia. Mas enquanto não resolve, o CPAP resolveria. Gostei desse desafio. Não, acho que é um alvo para você. Qual o nome do seu pai? Hector Andrés Toscanini. Hector, vamos a CPAP. Ouça sua filha, uma profissional competente, um pedido de filha para pai. Hector, aí que veio, ele que é da Argentina, então. CPAP, use CPAP, é importante, vai deixar sua filha feliz e... Será um case também, né? Pra contar, ajudar os pacientes. Eu volto pra contar, se ele me der essa alegria. Na próxima você conta pra gente. Muito bem. Voltará. E aí, Moisés? Aprendeu bastante? Muito obrigado, doutora Andréa. Muito obrigado. Sensacional. Quer deixar uma mensagem pra gente? Alguma coisa relacionada à sua área? O que você diria? Quem quiser procurar a doutora Andréa vai estar aqui nos comentários, nas descrições, em seu consultório, para que possa ajudar você pessoalmente. Mas uma mensagem que você deixaria sobre esses assuntos para nós? Sim, para todos, eu queria que as pessoas pensassem um pouco mais, cada um no seu sono.
Será que você está fazendo o teu melhor para dormir bem? E para quem é da área da saúde, qualquer pessoa que você atender, pensa no sono dela. Se você é um preparador físico, se você é um nutricionista, se você é um fisioterapeuta, se você é um fono, pergunta se ele está dormindo bem, porque isso pode ter um impacto direto no que você está fazendo. Vai ter um impacto muito grande. Sono, com certeza, é um assunto extremamente relevante e cada vez mais importante. Andréia, obrigado. Nada. Sorte de todos os pacientes que a têm como médica, sorte mesmo. Você que está aí, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu aprendi bastante. Moisés. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, doutor. Até o próximo Pode Doutor. Compartilhe, espalhe saúde. Um abraço e até a próxima.